morcegos voam ao De acordo com Yennefer de Wengerberg, uma explosão mágica havia acontecido em Skellig. Ela havia destruído uma faixa de floresta primitiva e estava relacionada ao reaparecimento de Ciri. Geralt partiu para as ilhas, para se juntar à feiticeira e buscar mais pistas sobre o paradeiro de Ciri. No fim das contas, o druida Arminio não tinha intenção de permitir que a feiticeira examinasse a mata destruída. Geralt e Yennefer buscaram o burgomestre Krakenkreit, que ajudou a persuadir o druida. Você está louca, mulher! Louca! Ora, mas eu Geralt, tenho um bom o motivo. matador do Eu gigante. também me... Dá pra ouvir vocês dois do outro lado da ilha. Ótimo! Que toda Skellig saiba que Yennefer de Wengerberg é uma ladra! Controle-se, druida. Eu não roubei nada. Só peguei algo emprestado. Algo que pretendo devolver. Ha! Quanta generosidade! Só tem um probleminha. Uma vez usada, a máscara não serve para mais nada. Sem falar no risco de você nos enterrar vivos e todas as ilhas conosco. Enterrar? Do que você está falando? Ela não disse? Eu já devia saber. A lenda diz que Ouroboros criou a máscara quando o mar invejoso devorou a sua amada. Incapaz de lidar com a perspectiva de nunca mais ver a sua noiva novamente, Ouroboros fez a máscara que lhe permitiria ver o passado. Ele sabia, no entanto, só poderia usá-la uma vez. Então ele esperou. Esperou até a saudade crescer tanto que se tornou insuportável. Quando o mar ficou sabendo da máscara, ele respondeu rapidamente. Deixou clara a sua ameaça de que quem quer que usasse a máscara invocaria a ira do mar sobre si. Para se vingar, o mar subiria e inundaria todas as terras, afogando os que nela vivem. De onde você tirou essa máscara? Marinheiros do clã Demon a encontraram no mar, perto da Fossa Njord. Sim, mas como você sabe que essa é a máscara de Ouroboros? A aparência é exatamente a descrita nos mitos. Você acredita nos mitos? Apenas tolos e ignorantes zombam da sua significância. Além do mais, não são os mitos que estão em xeque aqui, é a ladra. Por um lado, o roubo. Por outro, a vida de Ciri. Também me preocupo com a garota. Propus uma série de alternativas. Yennefer se recusou a me ouvir. Ela diz que levaria um tempo demais. E ela só precisa de resultados imediatos. Ela sempre foi cabeça quente. É verdade. Pelo menos desta vez ela tem um bom motivo. Não importa se ela vai causar... Ah! O que foi isso? Não! Yennefer usou a máscara. Depressa! Me siga! Temos que neutralizar a máscara! Silenciar seu poder! Einen Glavaken Virti Aden! Eine Glavation Virti Aden. Ein Glavaken Virti Aden. Pera, cuidado! Ótimo. Toma isso!
O que foi isso? Unicórnios. Não tem graça, Chen. Eu vi os Nevolosos. Estou perguntando como chegaram aqui. O poder da máscara convocou eles. Arminho disse que a máscara pode causar um desastre natural. Ainda bem que ele está aqui, então. Ele pode se meter no meio e tentar domá-lo. Você entende que ele não vai deixar essa passar? Ah, eu sobreviverei de alguma forma. E agora? A máscara revela o passado, mas apenas em certos lugares. Lugares nos quais os eventos passados deixaram uma marca mágica forte. Tome. Quer que eu a use? Sim. Vou usar uma magia para me deixar ver através dos seus olhos. Vai ler a minha mente outra vez? Tem algo contra? Você faz isso quando quer mesmo? Então não tem problema, tem? Vamos. Já encontrei o primeiro local. Este é o local. Vista a máscara. Alguma instrução? Continue usando ela até termos visto tudo. E não vá muito longe. A telepatia à distância é limitada. O que é isso? Um portal? 2 pessoas vieram dele. A mulher era Ciri. Como você sabe? O jeito que ela se moveu, como um bruxo. Parece que eles foram por ali. Venha, vamos encontrar o próximo lugar. É melhor desistir a... Vista a máscara. Cuidado! O que foi aquilo? Algum tipo de explosão mágica. Tão poderosa que até mesmo aquele eco foi perigoso. Eu aposto que destruiu a floresta. Mas Ciri e seu acompanhante não ficaram feridos. Eu os vi escaparem. Vamos ver para onde. O lugar é assustador. Não gosto dele. Nem eu. Qualquer um aqui, quando isso aconteceu, tinha uma chance pequena de sobreviver. Eu sei no que você está pensando. Não se preocupe. Ciri sabe cuidar de si. E então, pronto? Use a máscara. Alguém perseguiu Ciri. Está vendo? Pode tê-la ferido. Ela fugiu por outro portal. Sabe para onde foi? O rastro mágico residual leva para... Vela. Alguma chance de você descobrir para onde o companheiro de Ciri foi? O seu portal deve estar por perto. Vou tentar encontrar. Venha. Vista a máscara. Bela luta. Um repeliu o outro com magia poderosa e então fugiu por um portal. Um mago? Provavelmente. É o companheiro de Ciri e o homem que a feriu. Como você sabe? Não sei. Estou chutando. Eles apareceram nas visões anteriores. A Ciri tem um aliado poderoso. O mago que estava com Ciri fugiu também. Sabe para onde?
O rastro dele leva para Velen também. Mas as coordenadas do seu portal são diferentes das do de Ciri. A explosão deve ter perturbado sua teletransportação. Encontrou a Keira Metz em Velen. Pode ser coincidência, mas ela disse que um mago foi procurá-la em busca de Ciri. Eu me surpreenderia se não fosse o mesmo. Seja ele quem for, ele está mais interessante a cada minuto. Deve haver algo mais daquele que foi atingido pela magia. As nuvens não são mais tantas. Arminho deve estar dando um jeito no clima. O que quer dizer que ele vai poder nos atacar novamente. Estão contentes? Vejam o que causaram! Se a morte de alguém ajudasse a encontrar a Ciri, começariam a realizar sacrifícios humanos também? Relaxa. A tempestade passou. Você claramente botou as coisas em ordem. Por enquanto. Mas quem é que sabe o que acontecerá em uma semana? Pare de entrar em pânico. Aqui está a sua máscara. Não serve pra nada. Na melhor das hipóteses, é um cinzeiro inútil. Espero que tenha descoberto algo útil, pelo menos. Muito. Estou falando com o Geralt. Você? Eu lido com você outra hora. Então... Achamos que uma maldição poderosa foi lançada aqui. É plausível. Considerando o que aconteceu com a madeira. Você sabe sobre quem? Ainda não. Mas sabemos que Ciri esteve aqui. Ela saiu por um portal. Havia um mago com ela. Alguém os perseguiu. E eles lutaram. Ciri foi ferida, mas conseguiu fugir. Pra onde? Provavelmente para Velen. O mago abriu um portal para ela. Então ele lutou contra o agressor. Sim. É só isso? Tenho a impressão de que descobrimos algo interessante. Só preciso examinar mais uma coisa. Ele foi arremessado naquela direção. Tem algo preso sob a árvore. Você poderia... Posso. A armadura está limpa. Não há sangue ou marcas de espada. O amigo de Ciri deve... Como é que se chama? Tê-lo vaporizado. Que armadura impressionante. Embora o trabalho não me seja familiar. Não sei dizer nem de onde é. Provavelmente porque era de um cavaleiro da caçada selvagem. O quê? Então é verdade. A caçada selvagem. Eu temia que fosse. Primeiro aqui, depois na ilha de Rinda. O que eles queriam? Estão procurando por Ciri. Mas... por quê? Sangue ancestral corre pelas veias da Ciri. De fato, ela pode traçar sua linhagem claramente até Lara Dorren. E é por isso que as mulheres da sua família sempre tiveram habilidades extraordinárias. Mas isso poderia mesmo ser tão importante? Ciri é sem igual. Ela viaja entre os lugares, entre aqui e outros mundos. O espaço não é um obstáculo para ela. Ah! E é por isso que a caçada selvagem quer capturá-la. Falando da caçada, você mencionou que apareceu na ilha de Rinda. Bem, aconteceu pelo menos uma quinzena antes do cataclisma atingir Ardiskellig. As aparições invadiram Lofoten no crepúsculo, em uma nevasca. Isso em si já é um caso estranho para a época do ano. Os habitantes da ilha disseram que espectros invadiram as suas casas, mataram quem resistisse e galoparam ilha dentro, rindo como demônios. Alguém sobreviveu? Uma dúzia de mulheres e um velho. Próxima parada, Ilha de Rinda. Te encontro na praia, perto de Lofoten. Espere, não podemos ir juntos? Agora? Mas você detesta ser teletransportado. Também não gosto das poções, mas as bebo quando preciso. Você também as bebe quando não é preciso. Muito bem. Vamos. Fique perto de mim. Boa sorte para você. Me avise quando descobrir algo novo. Já faz alguns anos desde que eu estive na ilha Rindar. Mas se me lembro bem, Lofoten deve ser por aqui.
Cabanas destruídas e túmulos recentes. Deve ser Lofoten. Algum tipo de reunião. Viemos em um mau momento. Não há bom momento para se falar da caçada selvagem. Mal brotaram seus bigodes, porém estão no chão. E eu? Se o covarde disse a verdade... Talvez ele estivesse nos escrito abandonou, nas estrelas. Mas foi... Pare! Eu não vou falar dele. Morto na glória. Nosso irmão de sangue. A grama cresceu sobre o túmulo. Sentamos lá para... Algum tipo de ritual. Teremos que esperar. Não mesmo. Caras irmãs, desculpem a interrupção, mas temos um assunto importante a discutir. Não podem ver que estamos celebrando os mortos. Então... E nós estamos procurando por alguém que ainda vive. Por favor, é urgente. Então fale. Dizem que os caçadores selvagens destruíram esta vila. É verdade, embora poucos acreditem em nós. Vocês também não acreditam, tenho certeza. Vocês viram cavaleiros em cavalos esqueléticos, vestindo armaduras cobertas de gelo? Sim, foi assim mesmo. Eles apareceram às nossas margens em um navio feito das unhas de homens mortos. Como nas canções. Leaf mandou pegar as crianças. Então eles vieram. Cortaram-lhe o rosto. Ele tentou sussurrar e só saiu sangue. Vocês iam perguntar sobre alguém, não cutucar as feridas. Já chega. O que aconteceu depois? Continue. Eu corri para buscar ajuda, chamar Leaf. Mas eram tantos corpos. Jolie, Ingvar, Neck. Para que lado os cavaleiros foram? Para o mar, pela ravina, sobre cavalos feitos de ossos. Ossos e gelo e... Chega! Vamos logo ao assunto. Agora. Estamos procurando por uma jovem chamada Ciri, de cabelo cinza, olhos verdes. Desculpe, mas ela não está aqui. A menos que esteja em um túmulo. Eu não lembro de todos pelos nomes. Eu enterrei tantos. Posso ter esquecido. Essa Ciri, ela tem uma cicatriz aqui no rosto? Sim. O que aconteceu com ela? Não sei. Eu a vi apenas por um instante, logo antes de tudo. Ela estava no estábulo com o covarde. Maldito seja ele. Lembram de algo mais? Qualquer coisa? Só que ela parecia cansada. Muito cansada. E o seu cabelo estava molhado. Ótimo. Agora sabemos que ela tomou banho. Que avanço. Desculpa, Esquiar. O covarde? Perdão. O covarde. O covarde poderia contar-lhes mais. Esse covarde que você mencionou, ele tem um nome? Ele tinha. Até que os anciãos o tiraram da saga dos ancestrais. É como se ele deixasse de existir. A lei proíbe que alguém o toque ou fale com ele. Até mesmo que digam seu nome. O que ele fez para merecer isso? Ele fugiu da caçada selvagem. Somente ele. Precisamos falar com ele, mesmo se não for de acordo com os seus costumes. Tarde demais. Ele foi para o jardim, para lutar com Morkvar. Um covarde que busca a luta de livre e espontânea vontade? Só eu vejo contradição nisso. Foi por isso que ele fez. O covarde sabia que ele provaria que os anciões estavam errados somente se matasse Morkvar. E então recuperaria a sua honra e o seu nome. Uma ordalha. Típico de Skellige. Não zombo das suas leis. Por favor, respeite as nossas. Morkvar? O que é isso? Você quer dizer quem? O homem mais terrível a habitar Skellige. Nada nunca lhe foi sagrado. Ele atacou as terras do próprio clã, aceitou o dinheiro de Nilfgaard, matou crianças, mulheres grávidas. Conheço esse tipo. Dizem que ele só temia uma coisa: a ira dos deuses. Morkvar buscava provar como estavam errados. Então ele navegou para a ilha de Hindar para saquear o Jardim da Deusa, faz mais de 10 anos.
A Madre Uve se interpôs. Ele enfiou uma espada entre suas costelas e a jogou na lama. Enquanto sangrava, ela o amaldiçoou. E Morkvarg se transformou em uma fera. Uma maldição? Um monstro? Você tem trabalho a fazer. Não estou aqui a trabalho. Duvido que Morkvarg se importe. Monstros caçam quando querem e onde querem. Está bem. Se ele chegar perto, eu lido com ele. Mas só assim. Onde fica esse jardim sagrado? Não fica longe. Ao norte. Cultivávamos ervas medicinais lá. E agora? Agora vamos somente até a árvore plantada pela deusa. Colocamos as nossas oferendas e fazemos nossos pedidos. Aqueles que vão mais longe permanecem no jardim para sempre. Obrigado pela ajuda. Vejo que pretende entrar no jardim, certo? Não gosto quando forasteiros entram em solo sagrado. Mas que assim seja. O costume exige que peregrinos façam uma oferenda com o próprio sangue perante a árvore. O covarde certamente o fez. A menos que, além de coragem, ele não tenha respeito por Freya. Não precisa se preocupar conosco. Geralt e eu respeitamos os deuses como eles merecem. Mãe do céu! Acho que já não há mais como seguir o rastro. Mesmo que o covarde esteja morto, nós o encontraremos. Como exatamente? Você vai ver quando a hora chegar. Você poderia ser mais simpática às vezes. Suponho que sim. Mas aí eu não seria a mulher pela qual você se apaixonou, seria? Ora. Deve ter sido Morkvarg. Mas que apetite. Aham. Pode-se até dizer que tem fome de lobo. Uma mordida. Só um pedaço. Um pedaço. Uma migalha. Comida. Merda! Outra vez não! Não! Ele não parece feliz em nos ver. Espera só ele olhar direito pra mim. Então, por onde começamos? Vamos até aquela árvore que as irmãs mencionaram. Pretende sangrar pela deusa? Não necessariamente, mas o covarde o fez. Podemos rastreá-lo pelo cheiro dele. O covarde esteve aqui. Veja, a marca. Ele se ajoelhou e se cortou para fazer a oferenda. Marcas de sangue. Está vendo? Não. Posso ser sobrenaturalmente bela, mas não tenho sentidos sobrenaturais. Não como você. E é por isso que deve ficar aqui. Sem ofensa, mas naquele mato e na lama, você seria... Só um inconveniente? Eu queria ser mais gentil, mas sim, é basicamente isso que eu tinha pensado. Está bem. Faremos como você quer. Se for necessário, posso usar magia daqui de cima. Achei que não fosse concordar. Quem, eu? Por favor. Posso ser extraordinariamente conciliatória. Yennefer, olhe nos meus olhos. O que você está planejando? Muitas coisas. Como tomar a coroa de Temeria. Como vender Kaer Morhen inteira sob o seu nariz. Vai logo!
Sangue do covarde, correndo profusamente. O rastro está claro. Deve me levar até ele. Tem algo lá embaixo. Não vejo nada. Pegadas leves. O covarde pisou com cuidado. Sem marcas de mordida. Morkvarg não devora as suas vítimas. Estranho. É o covarde? Não, este está aqui há um tempo. O quê? Não estou ouvindo! Rastros de monstro. Correndo. Perseguindo alguma coisa. Parece que Morkvarg cansou de ficar espionando e atacou. O covarde estava ferido, começou a correr. A porta não se mexe. O covarde a deve ter bloqueado. Ou está trancada. Vou ter que dar a volta. Morkvarg não desiste com facilidade. Muitas pegadas, velhas e novas. O covil dele deve ser por perto. Não dá para cruzar. Tenho que descer, desde que eu consiga abrir a comporta.
O mecanismo parece padrão. Uma alavanca para escolher o portão da comporta, outra para acioná-lo. Sangue do covarde. As pegadas levam até o poço. Acho que o covarde não queria ser devorado. Preferiu se afogar. A Isis encontrou debaixo da Jennifer. Ei, pode me ouvir? Geralt, você me assustou. Desculpe, não foi intencional. Espero que não. Avise quando encontrar o covarde. Sangue do covarde. Droga. Morto. E já faz um tempo. Jennifer, encontrei ele. E já vi necrosos em condições melhores do que esta. Merda. Está bem. Pegue o que conseguir e traga os restos aqui para cima. Jennifer, não adianta. Não adianta discutir isso através de uma grade. Conversamos quando você chegar aqui, está bem? Essa é a Jennifer, encantadora como sempre. Vamos, tem alguém que quer te conhecer. A putrefação já começou. Mas as cordas vocais estão intactas. Podemos ainda conseguir algo dele. Não parece ser do tipo que fale muito. Qualquer um pode ser forçado a falar, mesmo um cadáver. É só saber como. Achei que a necromancia era estritamente proibida. Sexo antes do casamento também é. Mas não vou me incomodar com essas bobagens. Magia negra não é piada. Esses feitiços nunca terminam bem. Nunca. Eu também não gosto disso, creia-me. Mas só de pensar na Ciri em perigo, gosto disso ainda menos. Eu entendo. Ainda assim, não temos o direito de... Geralt, por favor, não é hora de debater ética. Precisa de algum ingrediente para magia? Sangue de um recém-nascido, língua de virgem e olho de salamandra. Dá para repetir, mas sem o sarcasmo? Não preciso de nada. Sou uma feiticeira, não uma herbalista de aldeia. Tudo que preciso é energia, muita energia. Temos muita sorte porque este lugar está saturado com magia. Ele também é considerado sagrado. As sacerdotisas ficaram furiosas com o uso do poder do jardim para ressuscitar um corpo. Geralt, você está me dando nos nervos. Estou oferecendo soluções e você tenta fazer furos nelas. Desculpe se te incomodei com as minhas dúvidas. Geralt, por favor. É só isso. O seu por favor nunca é um pedido. É sempre uma ordem. Mas vamos adiante. Vamos trabalhar. Selene de Frame. Selene Davidar.
Você é o covarde de Lofoten? Não, eu tenho um nome. Espião! Você morreu em combate. Você recuperou. Geralt, esta não é a hora de animar um cadáver. Uma jovem com cabelo cinza e olhos verdes. O que aconteceu com ela? Ela é o motivo da minha maldição! Isso não me importa. O que aconteceu com ela? O que ela fazia aqui? Fale! Não! Fale! Fale! Ela caiu no mar! Quase se afogou! Ajude-nos. Ciri. Zirael. Está me ouvindo? Estou... Devo partir agora. Nos encontraremos sob a Pedra do Afogador Mortal. Consegue lembrar? Repita. Pedra... Afogador Mortal. Você está acordada e eu achando que você... Onde estou? E quem é você? Está tudo bem. Você está na ilha de Rinda, na Vila Lofoten. Chamo-me Esquial. Mas como eu... O quê? Pescamos você no mar. Eu e seu amigo. Quanto tempo passei apagada? Quase todo dia. A gente te trouxe, era manhãzinha. E a noite já quase chegou. Droga. Tempo demais. Você precisava descansar. E muito. Passou por muita coisa, hein? Você está com umas cicatrizes recentes bem feias. Que isso? Você tirou as minhas roupas? Eu não tive escolha. Você estava ensopada e eu tinha que saber se tinha alguma ferida que precisava de cuidados. Uhum. E se meus peitos precisavam ser massageados com gordura de raposa? Não. Isso foi a mamãe e a minha irmã. Eu não usaria. Eu juro, pela minha honra. Calma. Eu acredito. E onde está ele? O meu... amigo? Foi embora faz um tempo. Disse que precisava achar um barco. Por que ele vestia aquela máscara? Tem algo errado com a fuça dele? Não. Ele só não gosta que os outros vejam ela. Ajude. Ajude-me a levantar. Não. Não acho que você devia. Fale menos e ajude mais. Ah, esse é o meu irmão. Perco ele de vista um instante e ele já passou as mãos em uma garota. Astrid, você é burra feito uma porta. Sabe muito bem que eu só tô ajudando ela a levantar. É uma pena, eu sei, mas tenho que interromper seu flerte. Venha, vamos para a sauna. Onde? Por que está de boca aberta, como se estivesse imitando uma enguia? Para a sauna. Garota, você estava azul feito uma baleia quando te trouxemos. O seu sangue precisa descongelar. É sério, não precisa. Eu me sinto bem agora. Ei! Bem, você não consegue parar de pé?
Não me admira, com seus músculos congelados. Mas não se preocupe. A mamãe e eu cuidaremos de você. Desculpe-me, mas preciso ir até a Pedra do Afogador Mortal o mais rápido possível. Não vou te forçar a ficar. Mas a pedra é bem longe e você mal consegue caminhar. É melhor conseguir um cavalo. Fato. Esquial pode preparar um cavalo para você. Vai ter que esperar um pouquinho, mas mesmo assim vai chegar mais rápido que andando. Certo. Isto basta. Muito obrigada a vocês dois. Não tem de quê. Agora venha. Temos que botar você para transpirar. Onde estão minhas roupas? Eu já peguei. Vamos. Esse homem com a máscara. Ele é de longe, não é? Ah, sim. Bem longe. De onde exatamente? Você é fuxiqueira, hein? Está surpresa? Estou neste buraco que fede a peixes a vida inteira. Adoraria viajar como você. Como eu? Não. Você não gostaria disso. Pode acreditar. Mas o braço dói. Ótimo. Quer dizer que os músculos estão funcionando. E cuidado para não acertar o seu nariz. Pai, eu sei. A mão dela é tudo que ele vai ter. Todo mundo sabe que ela está de olho em Rock. Ele não está arrumado para ele. Certo? Entre aí e tire esses farrapos. Ah, todos? Assim que tem que ser, né? Enrolou-se numa toalha? Finalmente, já estava ficando preocupada que ela... Ah, mãe, você sempre se preocupa demais. Tá tudo bem, não é? Sim. Tudo bem. Bom, que bom. Mas por que você está com essa toalha, guria? Ela vai ficar molhada. Mãe, ela é do continente. É tímida. Não, nem um pouco tímida. Só queria algo para sentar em cima. Espera que eu acredite nisso? Astrid, comporte-se, ou eu vou te mandar limpar os peixes com teu pai. Aqui estamos, tagarelando de novo. O vapor acabou, temos que jogar a água no carvão. Me conta, lá na tua casa, vocês têm saunas também? Sabe, não tenho lugar para chamar de casa. Sou uma viajante. Ah, é mesmo. Para onde estava indo seu navio? Navio? Nós tiramos você do mar. Achei que você estivesse em um naufrágio. Não, não é isso. Eu não estive num naufrágio. Então o que traz você às nossas praias? Estou aqui procurando por alguém. Não seu noivo, eu espero. Por quê? Destruiria o coração do Esquial. Ele está completamente encantado por você, garota. Sentou-se ao seu lado o dia inteiro, olhando para você como se fosse uma pintura de mestre. Astrid, eu pedi para não contar a ela. Opa. Bem, agora já foi. Você gosta do Esquial? Bem, ele parece gentil. Ora. Ele é tão ruim assim? Deixa disso, Astrid. Quem ela gosta é assunto dela e não é assunto seu. Escuta, é muito bom ficar aqui sentada com vocês, mas eu tenho mesmo que ir. Eu entendo. Quem iria querer ficar neste buraco? Somos todos parentes e o ar fede a peixe. Não vejo como você seja parente de alguém aqui. Ninguém em Lofoten coacha como você. Sente-se e fique calada. Guria, Esquial já deve ter preparado os cavalos, mas antes de ir, deveria dar um pulinho na água. Vai lhe fazer bem.
Acho que não tem problema. Vá pela porta e verá o pier. Tome cuidado que ele é escorregadio. Obrigada mais uma vez. E mais uma vez, não tem de quê. Que os deuses abençoem a sua jornada. Que frio! Tem uma tempestade vindo. Tenho que falar com a sua mãe. Ah, você está aqui. Os cavalos estão prontos. Eu também. Vamos? Escute, eu espero que a minha irmã não tenha lhe dito nenhuma bobagem. Ela disse? Nada. Além de mencionar que você gosta de mim. O quê? Mas eu pedi... Além do mais, não é... Claro que você é muito, mas... Hã? Quer saber? Vamos indo. Você está com pressa e vai escurecer logo. Não estou com muita pressa. Foi o seu primeiro beijo, não foi? Claro que não. Ah, está bem. O primeiro. Não temos muito tempo. Mas acho que é o suficiente para você aprender algumas coisas. Corram pelas suas vidas! Fique aqui! Eu sei cuidar de mim mesmo. Mais rápido! Todos juntos! Você sabe a quem provocou? Basta! Você sabe a quem provocou? Você sabe a quem provocou? Ciri! Não olhe pra trás! O quê? O que foi isso? É a caçada selvagem. Ragnarok. O fim do mundo. Não, ainda não. Mas eu tenho que ir. Eles estão aqui atrás de mim. Suba no cavalo. Eu vou te mostrar o caminho até a pedra. Eu não sei como agradecer. Pode me agradecer quando estivermos seguros. Vamos!
Não olhe pra trás! Mais rápido! Mais rápido! Estamos alcançando! O que aconteceu com a criatura? Onde ele está? Pare! Dói! O quê? Ouvi clonar, mas ele o vendeu. A quem? Não sei! Vá embora. Diga pra eles para limpar o meu nome! Eu disse para ir embora. Jennifer, você está bem? Estou bem agora. O feitiço... Imagine colocar baratas vivas na sua boca ou nadar em bosta. É mais ou menos a sensação. O que aconteceu ao jardim? Morreu. Como eu disse, o feitiço requer muita energia. Você sabia que isso aconteceria, não é? Não achou que precisava mencionar? Não. Eu sabia que você reclamaria. O seu sentido de decência é encantador, mas atrapalha de vez em quando. Poderia ter sido mais simpática com o rapaz. Não era um rapaz, Geralt. Era um pedaço de carne podre que falou através da magia. Não só falou, também gritou de dor. Eu sei que parecia real, mas não era mais um ser humano. Está entendendo? Geralt, eu sei que temos que conversar, mas não aqui, está bem? Não quero ficar mais um instante sequer. O jardim! O nosso jardim! Como pôde? Nós ajudamos! E você... É inconcebível! Calma. Não ouse tentar me
Temos todo o direito de estarmos furiosas! Furiosas! E você pagará por isso. Não tivemos escolha. Nunca saberíamos o que aconteceu à nossa. Acha mesmo que tem justificativa? Que a sua caça por uma forasteira lhes dá o direito de destruir o nosso jardim? Tenho certeza que não aos seus olhos. Vou garantir que toda Skellig fique sabendo o que fizeram aqui. Espere. Eu fiz isto. Só eu. Geralt tentou me impedir, mas eu me recusei a ouvir. Eu deveria ter sabido. Fui avisada sobre vocês. Feiticeiras! Ninguém abrirá a porta a ti. Ninguém te alimentará quando tiveres fome. E ninguém cuidará das tuas feridas. Yennefer, não precisava fazer isso. Mas eu quis. Prefiro não falar sobre isso. Temos que nos concentrar no que Skjal nos contou. Não descobrimos muito, embora tenhamos certeza de que Ciri não está mais em Skellig. Nem em Velen, nem em Novigrad. Ela desapareceu. Outra vez. Talvez seja boa ideia reexaminar o que descobrimos. Podemos ter perdido alguma pista que nos levaria adiante. Espero mesmo que seja o caso. Faz com que me pergunte no que ela se meteu. Mal posso começar a imaginar. Mas nós iremos livrá-la disto. Salvá-la. Isto eu te prometo. A chave para encontrar Ciri é aquela coisa horrorosa que Skjal viu na praia. É o que eu acho. Sabe, eu vi algo ou alguém que parecia com aquilo. Onde? Em Velen. Em um castelo até recentemente governado por um autoproclamado barão. Agora controlado pelo seu braço direito, Sargento Ardal. Você precisa pegar essa criatura. Eu não sei como. Compre ou sequestre-o. A criatura está certamente amaldiçoada. A sua mente é uma bagunça. Não dá pra ter nenhuma conversa normal com ela. Resmungos não nos levam a lugar nenhum. Tudo vai ficar bem. Uma maldição? Por favor. Não é nada que uma feiticeira e um bruxo não consigam consertar. Agora, me diga. Você... Não. Esqueça. Você ia me perguntar algo. O que era? Diga. Acha que há alguma chance de aquela coisa ser a Ciri? Que, bem, ela tenha sido transformada por uma maldição? Não quero nem pensar nisso. Geralt, nós temos que pensar. Pode ser ela. Até onde sei, ela buscava uma cura para uma maldição poderosa em Novigrad. Mas eu vou enlouquecer se tiver que lidar com essa possibilidade agora. Faremos o que for possível. Vamos ver no que dá. O rastro de Ciri em Skellig. Nós o seguimos. Esgotamos as possibilidades. Talvez esteja na hora de voltar para o continente. Antes disso, tem uma coisa... É importante. O que é isso? Vamos nos encontrar em Larvik, no Salão dos Guerreiros. Vamos conversar lá. Certo. Larvik. Vejo você lá em breve. Obrigada. Por isso e pela sua ajuda no jardim. Eu não teria conseguido sem você. Não foi nada. Geralt, você me conhece. Eu não sou de elogiar, mas quando elogio, é sincero.